Damos as boas-vindas a você que escolheu nos acompanhar neste estudo bíblico. Seguimos com a nossa série sobre a pessoa do Espírito Santo. E hoje o nosso tema é o fruto do Espírito Santo. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para usarmos algumas passagens que teremos como base para o nosso estudo. E importante também, juntos, orarmos ao Senhor para que Ele nos oriente neste estudo. Deus e Pai, nós te suplicamos que Tu estejas conosco ao longo de todo esse estudo, nos orientando para que possamos entender a Tua palavra. Abençoa cada pessoa que nos acompanha nesta oportunidade. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Há diferença entre ser batizado no Espírito e há diferença entre ser cheio do Espírito Santo? Sim, há uma diferença. Inclusive, poderá ocorrer o fato da pessoa ser batizada no Espírito Santo, ser salva em Jesus Cristo, mas não ser plena, não ser cheia do Espírito Santo. Nos estudos anteriores, tivemos a oportunidade de aprender que o Espírito Santo é aquele que convence a pessoa dos seus pecados, regenera a pessoa quando a pessoa aceita Jesus como Salvador e, a partir disso, o Espírito Santo passa a habitar naquela pessoa, na vida daquela pessoa. Ao aceitar Jesus como Salvador, o crente é batizado no Espírito Santo e jamais perde essa condição. Vimos também que cada crente recebe dons do Espírito Santo para que possa desenvolver a sua vida no serviço cristão, sendo necessário que o crente busque sistematicamente se encher do Espírito Santo. Há uma diferença muito clara entre ser batizado no Espírito Santo e com isso ser salvo, porque quem é salvo em Jesus Cristo é batizado no Espírito Santo, e ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é algo que faz parte do processo da vida cristã. É alguma coisa continuada, como nós temos observado. Já a salvação é um evento único em que a pessoa aceita Jesus como Salvador. É importante nós notarmos que o crente não precisa ficar buscando, clamando para receber o Espírito Santo em sua vida. E nem deve se preocupar em receber os dons do Espírito, nem orar para receber um dom específico. Isso tudo são temas que nós abordamos nos estudos anteriores. Isso tudo, a pessoa não precisa ficar buscando, clamando para receber dons do Espírito. Por quê? Porque os dons são concedidos gratuitamente por Deus, segundo a sua vontade e os seus propósitos. O crente deve, entretanto, esforçar-se para encher-se do Espírito, para ser pleno do Espírito. E isso poderá ocorrer com a ajuda do próprio Espírito Santo na vida da pessoa. Ao encher-se do Espírito, a pessoa passa a demonstrar o fruto do Espírito, e isso nós vamos buscar entender ao longo deste presente estudo. Há crentes que não demonstram esse fruto do Espírito. O fruto do Espírito são certas qualidades de caráter que o crente passa a ter. A demonstração dessas qualidades passa a ocorrer de forma natural. Mas como que é possível que alguém seja salvo, que alguém tenha tido o batismo do Espírito Santo, mas não tem fruto do Espírito Santo? Mas esse é um ponto que nós vamos desenvolver ao longo desse nosso estudo. Isso ocorre muitas vezes porque a pessoa tem o Espírito Santo, mas não está preenchida pelo Espírito Santo. Porque para ter fruto é necessário estar preenchida pelo Espírito. Sem estar preenchida pelo Espírito, a pessoa não consegue, então, demonstrar os frutos do Espírito. Mas o que é exatamente esse fruto do Espírito? E no próximo quadro, nós procuraremos responder essa pergunta e eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, onde nós lemos o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9 características ou 9 manifestações do fruto do Espírito, como nós veremos. Esse texto nos define claramente quais são os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, melhor dizendo,
Como nós lemos, são mais de uma manifestação do fruto do Espírito. São 9, como mencionamos. Então, temos o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fruto do Espírito é o produto do trabalho e do ministério do Espírito Santo na vida de um crente. De modo a nos ensinar melhor sobre esse tema, o autor da carta de Gálatas indica lá no mesmo capítulo 5, mas nos versos 19 a 21, o que não é o fruto do Espírito. E aí, convido você para abrir a sua Bíblia e ler comigo também Gálatas 5, 19 e 21. Ele mostra essa lista das chamadas obras da carne, que se contrapõem ao fruto do Espírito. Então, quais são as obras da carne, conforme nós lemos aqui em Gálatas 5, 19 e 21? Diz o seguinte o texto: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então é isso que nós vemos lá como obras da carne que se contrapõem ao fruto do Espírito. A pessoa pode até imitar os dons do Espírito, tais como fazer milagres, falar em línguas que ninguém entende ou até mesmo fazer curas, mas nunca poderá produzir o fruto do Espírito. Somente quem realmente vive e anda no Espírito poderá produzir fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a reprodução do caráter de Jesus. Nenhum salvo conseguiu jamais reproduzir na íntegra o caráter de Jesus. Mas isso não é motivo para desanimar, porque somos encorajados sobre isso lá em Filipenses, no capítulo 3, no verso 13 e o verso 14, onde nós lemos o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. As Escrituras nos ensinam que somente o Espírito Santo pode nos capacitar a ponto de termos uma vida correta, reproduzindo, portanto, o caráter ou parte do caráter de Jesus. O fruto, obviamente, é uma metáfora. Qual o significado dele em nosso contexto? Qual é a origem desse fruto? E qual é a condição para que esse fruto exista? São algumas das perguntas que iremos respondendo nos próximos minutos aqui no nosso estudo. Quais são as características principais desse fruto? A primeira é que ele é de origem sobrenatural. É o Espírito Santo quem produz esse fruto. Segunda coisa, uma condição para o fruto aparecer é o crente preparar o terreno. Não pode haver fruto bom se a semeadura for ruim e o terreno também não for bom. Um terreno contaminado por ervas daninhas não pode dar uma árvore que produza um fruto bom. Essa erva daninha, que é aqui mencionada metaforicamente, são aquelas obras da carne. Então, se o terreno estiver contaminado com ervas daninhas, o fruto fica comprometido. Tal qual o fruto de uma árvore leva certo tempo para amadurecer, assim acontece com o fruto do Espírito. Ele não é imediato, ele não é instantâneo. No próximo quadro, nós seguimos mais adiante, fazendo uma conexão entre o fruto do Espírito e o conceito de caráter. Ao encher-se do Espírito, a pessoa passa a demonstrar certas qualidades de caráter. 10 vezes no livro de Atos é dito que certos crentes, individualmente ou em grupo, ficaram cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo significa ser controlado por ele, em alguma medida. É importante nós observarmos que essa medida, que de certa forma reflete o enchimento do Espírito, ela vai ocorrendo de tal sorte que o caráter da pessoa vai se modificando e vai se aproximando do caráter de Cristo. Isso leva
a pessoa a usufruir de certo poder espiritual, não para se sobrepor às outras pessoas, mas para realizar o serviço ou o chamado que Deus tem para aquela pessoa. E isso vai permitir que a pessoa desenvolva, então, este poder no seu andar, no seu caminhar, no seu dia a dia, no seu serviço e no seu testemunho diário. Essas qualidades de caráter, elas estão associadas ao que se chama o fruto do Espírito. Mas como proceder para se chegar a esse ponto abençoado de manifestar o fruto do Espírito? Lá em Efésios 5,18, Paulo nos exorta a sermos continuadamente cheios do Espírito. O tempo do verbo utilizado lá no texto é um verbo que fala no sentido de algo habitual, algo que se repete. Quando nós permitimos que o Espírito Santo nos controle, ele vai produzindo em nós essas 9 virtudes, estas 9 manifestações, esses 9 aspectos ligados, mencionados lá em Gálatas 5, que fazem parte do caráter de Jesus e que são designados como fruto do Espírito. Se tivermos esses 9 aspectos como parte do nosso caráter, isso nos aproximará do Mestre, porque nós vamos ver que Jesus demonstrava, parte do seu caráter, demonstrava essas características. O fruto do Espírito corresponde a certos aspectos, então, do caráter de Jesus, e isso será visto nos próximos quadros. Primeira manifestação, ou primeira característica desse fruto do Espírito que nós apresentamos aqui, conforme Gálatas 5 lista, é amor. Então, em Jesus havia amor. Isso era uma característica, uma primeira característica, uma primeira manifestação do Espírito Santo na vida, do fruto do Espírito na vida de Jesus, e também é uma característica que pode ser uma manifestação na nossa vida, em nossa vida, quando nós manifestamos esse fruto do Espírito. As Escrituras registram diversas manifestações do amor de Jesus. Então, Jesus, vemos aqui, ele era alguém que demonstrava amor. Havia amor em Jesus. Essas manifestações, elas foram direcionadas, manifestações de amor de Jesus foram manifestadas, foram direcionadas desde a manifestações às criancinhas, direcionada às criancinhas pequenas, até os amigos de Jesus e também os seus inimigos. Ele chorou pela cidade de Jerusalém por conta da cegueira demonstrada por aqueles que se opunham e zombavam dele. Isso nós encontramos lá em Lucas, no capítulo 19, verso 41 a 44. O amor de Jesus por aqueles que o consideravam como inimigo provocou a oração que ele fez lá do alto da cruz, uma oração agonizante, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Lá em Lucas 23, no verso 34. Nós também aprendemos nos evangelhos que Jesus instruiu seus discípulos, não apenas discípulos daquele tempo, mas o que ficou registrado também nos instrui hoje como discípulos de Jesus, dizendo que o amor seria a chave para serem identificados, para que os discípulos, para que aquelas pessoas fossem identificadas como discípulos de Jesus. E aí eu trago dois versículos, 2 trechos aqui na realidade, mais de um versículo, que nós encontramos em João 13 e em 1 João 2, são 2 lugares onde nós encontramos essas informações sobre a conduta de Jesus, sobre o amor manifestado por Jesus. Então, o primeiro texto, João 13, verso 34 a 35, ele diz o seguinte: Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se manifestarem amor uns aos outros. E na carta, a primeira carta de João, lá no capítulo 2, nos versos 10 e 11, nós lemos: Quem ama o seu inimigo permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas. Anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Nós somos chamados a demonstrar amor também aos que não são elegíveis do nosso amor. Além dos casos
de relacionamentos interpessoais com os irmãos da igreja, nós somos chamados a mostrar amor também pelos que não estão ao nosso alcance e que não nos são elegíveis, que nós não elegemos, que nós não gostamos, que nós não queremos demonstrar o nosso amor. Pessoas que não são como nós, pessoas que são diferentes. É difícil amar essas pessoas. É fácil amar aquelas pessoas que nós gostamos, mas é difícil amar quem nós não gostamos. E aí vem uma pergunta: é possível amar uma pessoa mesmo quando nós não gostamos dela? A resposta é sim. Mas como pode ser isso? O amor aqui considerado é o amor ágape, o amor ao próximo. Amor ágape não é um sentimento, mas é uma atitude de buscar fazer o que o outro precisa. Nesse sentido, o amor ágape, no amor ágape, é possível amar o próximo, amar a pessoa, mesmo que você não goste dessa pessoa. Aliás, não precisa gostar para praticar o amor ágape. Há alguma relação, outra pergunta que surge, alguma relação entre o amor ágape e a maturidade espiritual? Uma indicação poderosa de crescimento e maturidade espiritual é quando o crente expressa amor aos que estão ao seu alcance e mostra o amor de Deus por essas pessoas também. Lembre-se que lá nos textos de 1 Coríntios 13, por exemplo, que ele descreve várias virtudes, entre fé, esperança e amor, que aparecem lá em 1 Coríntios 13, o amor é o maior deles. Não dá para entender quando nós encontramos alguém que se diz crente, cheio do Espírito Santo, e que seja mau e egoísta. Se você tem algum problema com esse assunto, é importante você colocar essa questão diante de Deus, né? O assunto de você ter dificuldade de amar o próximo. Talvez seja o caso de você colocar esse tema diante de Deus para que Ele lhe mostre oportunidades de você demonstrar o amor de Cristo que você recebeu e você replicar isso em direção a uma outra pessoa. O Senhor certamente vai lhe revelar essas oportunidades, fazendo com que você seja bênção na vida de outros. Uma primeira manifestação do fruto do Espírito, então, que nós vimos é o amor. O que teremos como a próxima manifestação? Vamos ver no próximo quadro. Nós aprendemos que em Jesus havia alegria e havia também paz. Então, são duas manifestações adicionais que nós encontramos aqui na nossa lista de 9 em relação ao fruto do Espírito. Vimos a primeira, amor, agora alegria e paz. A alegria fazia parte do dia a dia de Jesus, mesmo quando ele falou de sua morte aos seus discípulos. Isso fica visível lá em João 15, no verso 11, quando Jesus conversa com seus discípulos. Ele diz, conforme o texto, tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Em diversos lugares das Escrituras, nós somos exortados a sermos alegres. E quando uma coisa é muito repetida na Bíblia, várias vezes a Bíblia repassa e repete certos princípios, certas exortações, é porque aquilo realmente é muito importante. Filipenses 4:4, nós encontramos o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Quando tudo vai bem, é fácil ficar alegre, não é verdade? E se as coisas não estiverem bem, né? Como que a gente se comporta diante disso? Como entender essa passagem dizendo alegrem-se sempre no Senhor se as coisas não estiverem indo bem? Note que essa exortação para se alegrar, ela é dada a crentes e não a qualquer pessoa que esteja lendo aquela carta, que esteja lendo este texto. Paulo claramente afirma, alegrem-se sempre no Senhor. Então, pressupõe que aquela pessoa que está lendo tem Jesus como seu Senhor. Então, alegre-se no Senhor. Apenas crentes têm como alegrar-se e regozijar-se no Senhor, porque para regozijar-se no Senhor precisa admitir que existe um Senhor. E o salvo em Jesus Cristo, então, tem essa condição de admitir que Jesus é o Senhor e seu Salvador. A palavra nos diz também para nós colocarmos
a nossa alegria no Senhor e não nas coisas. Se nossa alegria for baseada apenas nas coisas, não poderemos ter alegria sempre. Por quê? Porque nem sempre as coisas serão como nós queremos, nem sempre as coisas serão boas. O próprio Jesus disse, neste mundo tereis aflições. Então, se nós colocarmos a nossa alegria associada a coisas boas, quando nós estivermos bem, vamos até ficar alegres nessas oportunidades. Mas e se não estivermos bem? Como poderemos ser alegres sempre, né? Por isso é que a nossa alegria precisa estar calcada não nas coisas, mas calcada na pessoa de Deus, porque Ele é a nossa alegria. Salmos 33, no verso 20 e 21, ele fala, nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. E um outro salmo muito bonito que nós encontramos, Salmo 28, 7, ele diz, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele meu coração confia, dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, porque nós confiamos no seu santo nome. Ele é a nossa salvação. Então, a terceira manifestação que nós encontramos do fruto do Espírito é a paz. A paz aqui considerada é aquela que excede a todo o entendimento, não apenas aquela proveniente de uma circunstância feliz. Sobre paz, nós podemos ler lá em Filipenses 4, 7, se você puder anotar para ler posteriormente, Filipenses 4, 7, João 14, 27 e João 16, 33, são textos bíblicos que falam sobre a paz. Esses versículos mostram que Jesus é alguém que dá a paz. Não apenas ele dá a paz, mas ele é a paz. Ele é a paz do crente, para aquele que busca a sua presença. E uma forma, fechando essa questão da paz, deste indicador ou desta virtude do fruto do Espírito, a paz, uma forma do crente mostrar a paz como fruto do Espírito é quando ele é pacificador. Ser pacificador é ter paz, é ser pacífico e, ao mesmo tempo, ser ativo na busca da paz. É alguém, a pessoa que tem essa virtude, né? Essa característica do fruto do Espírito, é alguém disposto a fazer tudo o que for possível para que a paz seja uma realidade na sua vizinhança, nos seus relacionamentos, em tudo aquilo que ele puder, que estiver ao seu alcance. Para ser um pacificador sistemático, a pessoa precisa estar em paz com Deus, que é o autor da paz e o apreciador e o garantidor da concórdia. O crente pacificador é aquele que se esforça para aproveitar qualquer oportunidade que lhe aparece para efetuar a reconciliação entre aqueles que estão em desavença. No próximo quadro, nós seguimos vendo outras manifestações que caracterizam o fruto do Espírito. Agora nós veremos a longanimidade e a benignidade. Então, já vimos o amor, a alegria, a paz e agora chegamos na longanimidade e a benignidade. Longanimidade quer dizer paciência extrema com as pessoas. Paciência para quê? Para suportar as ofensas e as injúrias. O significado livre da palavra tem a ver com vagaroso em irar-se. Trata-se de uma virtude que nos impede de revidar apressadamente uma agressão que nós viermos a sofrer. E nos leva a essa característica, né, de longanimidade, nos leva a sermos pacientes com a fraqueza e com os erros dos outros. No contexto bíblico, significa também ser paciente não apenas com as fraquezas das pessoas, com a fraqueza das pessoas, mas também com as suas falhas, com as suas demoras, com as suas ignorâncias e com seus pecados também. Foi esse modo de demonstrar o fruto do Espírito que sustentou Jesus em relação aos seus discípulos, quando eles se mostraram incapazes de compreender seus ensinos, que conforme nós vemos lá em Mateus, capítulo 15, nos versos 15 a 20. Outra manifestação do fruto é a benignidade. No Novo Testamento, benignidade traduz o termo grego
um termo grego designado como Krestos, que significa amizade, benevolência, generosidade e bondade. Lá em Gálatas 5, que nós lemos, a benignidade é compreendida como uma virtude que não possui origem humana e é produzida pelo Espírito Santo. A pessoa que manifesta benignidade não se alegra com a maldade, nem com a injustiça, mas fica feliz quando quem prevalece é o bem que prevalece. Quem tem benignidade perdoa os outros e não guarda rancor por ofensas recebidas. O amor de Deus mostra que todos somos pecadores e precisamos de perdão de Deus que nos dá de graça quando nós nos arrependemos. Nós também devemos perdoar de graça aqueles que nos ofendem, em vez de procurar vingança por maldades cometidas contra nós. Jesus é visto como o maior exemplo de benignidade quando pediu a Deus que perdoasse os pecados dos seus algozes, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. A benignidade não é apenas uma atitude do coração. Ela se expressa em ações, não é apenas estou com pena de alguém, né? Mas ela se expressa em algo concreto. Quem tem benignidade procura ativamente fazer o bem aos outros, ajudando o seu próximo naquilo que é possível. O fruto do Espírito expresso na benignidade leva o crente a ter relacionamentos interpessoais do tipo gentis, né? Ele tende a se relacionar bem com as pessoas. No próximo quadro, nós vemos que em Jesus havia bondade, fidelidade e mansidão. Então, estamos seguindo naqueles nove elementos ou características do fruto do Espírito. Então, nós já vimos amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, e agora vemos bondade, fidelidade e mansidão. A bondade estava presente em todos os milagres de cura e de ajuda que Jesus promoveu. Lá em Atos 10, 38, ilustra bem esse aspecto do caráter de Jesus. Nós lemos o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. A bondade, como uma das manifestações do fruto do Espírito, reflete de forma prática a pessoa disposta a ajudar os outros. Atos de bondade autêntica se apresentam livres de preconceitos. Ser bom apenas para os amigos e bem-vistos é um modo limitado de bondade. Então, bondade, ela é livre de preconceitos. Outra manifestação do fruto do Espírito é a fidelidade. Em Jesus havia fidelidade. Ele era fiel à palavra do Pai. Uma passagem que pode nos apontar para isso é Mateus 26, 52 a 54, onde nós lemos. É aquele episódio que é quando Jesus foi cercado para ser levado, para ser preso, Pedro cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote. E Jesus olhou para Pedro e disse: coloque a sua espada de volta, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que não posso pedir a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Ninguém gosta de ser visto como infiel, não é verdade? Como ficam as relações interpessoais se não há fidelidade, se não há compromisso? Nós precisamos de pessoas ao nosso derredor que sejam confiáveis e comprometidas. E nós também precisamos ser confiáveis e comprometidos. Outra manifestação do que caracteriza o fruto do Espírito é mansidão. Em Jesus havia mansidão. Mansidão é submissão a Deus, rejeitando a violência. A pessoa mansa, que tem a mansidão, ela sabe reagir de maneira correta em cada situação, controlando suas emoções e agindo com amor. Mansidão é a qualidade de quem escolhe fazer a vontade de Deus acima da sua própria vontade.
Mansidão manifesta o fruto do Espírito. É uma das formas de manifestar o fruto do Espírito. Jesus tinha mansidão. Ele não respondia insulto com insulto, nem procurava ameaçar ou se vingar das pessoas que o faziam sofrer. Jesus não retribuía as pessoas com a mesma moeda. Ele preferia perdoar para fazer a vontade de Deus em vez de defender a sua honra. Eu conheci um pastor que teve um comportamento muito interessante na sua igreja, porque um membro da igreja o difamou, o agrediu de alguma forma, e um outro membro da igreja, que era advogado, procurou esse pastor e disse assim: olha, pastor, se o senhor quiser, eu entro na justiça contra aquele irmão que o difamou, que falou isso, etc, etc. Ao que o pastor respondeu: de maneira nenhuma, eu não vou entrar na justiça contra um irmão da minha igreja. Então, esse é um exemplo muito interessante de mansidão, né? Que tolera aquela ofensa que foi feita, não vai retribuir, né, com a mesma moeda ou fazer uma contramedida em relação àquilo. Então, é um tema apenas para nós ilustrarmos e nos lembrarmos situações práticas da vida. Em Provérbios 15, eu deixo aqui uma palavra de sabedoria sobre mansidão. E ela diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. No próximo quadro, seguimos mais um pouquinho, chegando no nono ponto, na nona manifestação do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Em Jesus havia domínio próprio. Jesus sempre mostrou domínio próprio, seja diante das tentações que recebeu lá no deserto, no início do seu ministério, seja frente aos zombadores, aos que não o compreendiam, aqueles que demonstravam incompreensão e aqueles que eram os seus críticos. E ele sempre se manteve íntegro diante dessas ameaças todas. Domínio próprio pode ser definido como capacidade de controlar mente, corpo, atitudes, reações, respostas e desejos. E aí vale observar que quem não tem domínio próprio acaba dominado por alguém ou por alguma coisa. Por isso que é tão importante termos domínio próprio. E aqui nós temos 3 áreas da vida que uma pessoa precisa cuidar, precisa dominar. A primeira parte, né, a primeira área da vida são os sentimentos. Isso significa não guardar ressentimentos, não cultivar o egoísmo, raivas e ódio. Então, isso é uma área do sentimento em que o domínio próprio precisa prevalecer. Outra área são os desejos. Lembrando que nem todos os desejos são pecaminosos em si, mas se eles nos controlarem, se eles não forem controlados, eles acabarão sendo pecaminosos. Então, desejos às vezes simples, mas que se forem motivo deles nos controlarem, pode nos levar ao desastre. Por exemplo, comer chocolate, viciado em videogame, viciado em TV, aquele que pratica a fofoca de maneira sistemática, aquele que ganha e guarda dinheiro e aquilo vira a coisa mais importante da sua vida. Então, a pessoa acaba sendo controlada por isso. Então, aí se torna um pecado, se torna uma coisa negativa. E a terceira área que nós destacamos aqui são as circunstâncias, quando as crises nos abatem, levando-nos eventualmente a situações descontroladas e a situações de desespero, tais como violências, ciúmes, discórdias, dissensões, invejas, ou se sentir abatido, sem esperança. Nós acabamos, se não tivermos o domínio próprio, acabamos sendo levados por esse tipo de correnteza. No próximo e último quadro, nós temos algumas conclusões, talvez aqui resumindo 3 conclusões. A primeira é que o fruto do Espírito revela o caráter do crente. Um ponto importante para o entendimento do que é o fruto do Espírito é lembrar o que Jesus nos disse lá em Lucas, capítulo 6, verso 44. Ele diz o seguinte: porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz, porque não se colhem figos de ervas daninhas, e nem se apanham uvas dos espinheiros.
E aí você, como crente, pode silenciosamente olhar para você mesmo e responder essa pergunta: o que eu tenho sido? Qual é o fruto que eu tenho demonstrado? Eu tenho sido demonstrado o figo ou as ervas daninhas? Tenho demonstrado uvas ou tenho demonstrado espinhos, né? A segunda lição ou conclusão que nós podemos tirar é que o fruto do Espírito ele é gerado pelo Espírito Santo e não pelas nossas virtudes. Será praticamente impossível o crente sozinho mostrar o fruto do Espírito em sua vida. Isso só acontecerá se ele for alguém cheio do Espírito Santo, alguém pleno do Espírito Santo, alguém controlado pelo Espírito. Os crentes que mostram o fruto do Espírito têm percepção de que a vida espiritual é humanamente impossível sem o domínio do Espírito. A vida espiritual, nós podemos dizer que é semelhante a andar sobre a água. É algo humanamente impossível. Quando Pedro caminhou sobre a água, ele foi bem-sucedido enquanto ele focava, ele fitava Jesus. No momento em que ele começou a olhar para ele mesmo e começou a olhar para o tamanho das ondas que estavam ao seu redor, ele começou a afundar. Então, essa é uma lição importante, que o fruto do Espírito é gerado pelo Espírito e não pelas nossas virtudes. O terceiro ponto dessa conclusão é que o vento e os seus efeitos nos ajudam a entender as manifestações do fruto do Espírito. O vento é o ar em movimento. E o ar em movimento, ou o vento, nós não podemos vê-lo. Nós podemos ver os seus efeitos, mas não o vento, ele é invisível. O vento não é visível, mas podemos ver os seus efeitos, não é verdade? Da mesma forma, o Espírito Santo, ele é invisível, mas poderá fazer com que as atitudes de uma pessoa manifestem a presença do Espírito na vida daquela pessoa. Possa cada um de nós buscar viver no Espírito, para que a nossa vida traga resultados de acordo com a vontade de Deus. Lá em Gálatas 5:25, nós lemos: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E andar no Espírito é um dos assuntos que nós desenvolveremos no próximo estudo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dê o seu like, aquele assim que você encontra, aquele sinalzinho que você encontra no nosso canal, na apresentação do estudo, e também fale dele para os seus amigos, mande o link do estudo para que outras pessoas também possam compartilhar dessa lição. No próximo quadro você encontra o panorama de todos os estudos sobre este tema, a pessoa do Espírito Santo, que nós estamos desenvolvendo, e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Um grande abraço.